Estamos aqui de volta com o programa Viagem e Linguagem e hoje estamos falando sobre vida internacional e citamos um pouco o ensinamento do Krishnamurti, que tinha aquela frase "Fear is the absence of love", o medo é a ausência do amor. E falamos um pouco sobre Sister Jayanti, que estará aqui em São Paulo. Falamos um pouco também sobre criatividade, como a criatividade surge de momentos de introspecção, de momento de autodescobrimento, auto-observação, que é o que o Krishnamurti sempre ensinou. E então, depois fomos para essa área de disciplina, sobre a performance de grandes atletas. Eu estava falando antes do intervalo sobre Bernardinho e sobre como nós podemos aprender com esses mestres da disciplina, né? O atleta de alta performance, Spencer Matthews, tem uma rotina de disciplina onde ele prioriza o sono. Olha que interessante. Prioriza o sono. Isso tem tudo a ver com comunicação, com tudo, né, gente? Porque não é possível você ter uma qualidade de comunicação. Você pode estudar inglês 20 anos. Se você não tem uma qualidade de sono, uma qualidade de vida legal, você vai ter problema para falar inglês. A linguagem está totalmente relacionada à nossa qualidade de vida. Então ele prioriza. Spencer Matthews estava falando, né, sobre a priorização de sono, nutrição e bloqueio do tempo para atividades específicas. É como organização que permite que o corpo e a mente entreguem o máximo. Então, a obsessão pela excelência, a persistência, a disciplina podem ser positivas, mas se nós temos lá o que nós vimos no começo do programa, a auto-observação, a autodescoberta. Então eu achei muito interessante também trazer isso aqui para o nosso programa, para falar um pouquinho, né? Porque o aprendizado da língua inglesa é assim. Você não tem dificuldade, você não tem problemas para aprender. Talvez o que você pode melhorar é a disciplina do aprendizado. E ter em mente que qualquer aprendizado, desde uma arte marcial a um idioma, sofre um processo de disciplina. Então não é dificuldade, é algum ponto aí no meio do processo que não está funcionando em relação à sua rotina, que você pode melhorar, certo? A prática é excelente, mas a prática é uma consequência, né? Você não tem que ficar falando inglês, você não tem que ficar praticando para não esquecer. Você tem que viver de uma maneira tão profunda o aprendizado que aquilo te toca e você nunca mais esquece, mesmo não praticando. A chance de não esquecer é bem maior. Pessoal, quem quiser falar comigo, o meu WhatsApp é 11 95651 0955. Vou repetir. 11 95651 0955. Nós temos um curso agora de fim de ano e começo de ano também, que é um intensivão, e eu dou aula de 15 minutos por dia individuais, e também aula de 30 minutos todos os dias. É um programa bem interessante de aprendizado, sabe? De inglês. Então, quem quiser mais informações é 11 95651 0955. Pessoal, hoje está todo mundo falando sobre o Enem e sobre as avaliações, né? Na prova de português foram abordados temas como a variedade linguística e também gêneros textuais, questões sociais como a violência de gênero e também a questão da
do envelhecimento, né? Agora o Brasil está voltando a consciência para o processo de envelhecimento. E eu lembro na década de 80, 90, aqui no Brasil, nós não tínhamos muitos programas, né? Muitos programas para a terceira idade. E hoje nós temos, e hoje é possível viver com mais qualidade de vida, é possível ter uma longevidade com qualidade de vida, é possível manter-se sempre no aprendizado, porque você tem vários canais, você tem o celular, você tem o computador, tem a televisão com mais opções de canais, a rádio, que é o meu meio de comunicação favorito. Você tem mais opções, você tem mais visão de mundo disponível. O que está acontecendo? Hoje, pessoas com mais idade estão sendo mais valorizadas no mercado de trabalho aos poucos. Não estou falando que já houve uma mudança em relação a isso. Não houve ainda, mas está começando a acontecer um movimento de valorização para quem tem mais de 50 anos. Então, hoje nós temos esse tema aí. Esse tema, é claro, tinha que estar presente no Enem. E esteve. E no inglês, a prova manteve o foco na interpretação de textos e cultura geral, sem a cobrança de gramática pura. Quando fala sem a cobrança de gramática pura, o que é gramática pura, né, gente? O que é gramática pura? Gramática não é exercício de completar, que são úteis, esses exercícios são úteis, mas isso não é gramática. Gramática é você conseguir se comunicar de uma maneira que a outra pessoa te entende, onde você utiliza construções, estruturas, palavras, elementos e microelementos que trazem um entendimento eficiente daquilo que você está entregando. Então, quando falam gramática pura, sem a cobrança de gramática pura, eu questiono o que é gramática pura. Se a pessoa está lendo um texto, aquilo, na minha visão como professor de inglês há décadas, eu não vejo gramática mais presente do que uma gramática em um texto. Interpretação de texto, para mim, é pura gramática. E conversação, quando o pessoal fala, quero fazer aula de conversação. Eu quero fazer aula de conversação. Aí ele pensa que está escapando da gramática, né? Mas para falar uma frase você está utilizando a gramática. Essa é a gramática pura. Então, a aula de conversação, gente, é pura gramática. Uma gramática oral. Quando você era criança e você falava alguma frase que não tinha uma conexão muito lógica, você era, vamos dizer, corrigido, ou você era alertado sobre aquela frase que você usava. Seus pais te corrigiam, ou te alertavam, ou parentes, ou amigos. Isso é gramática pura. É você tratar o idioma com carinho, sabe? E trabalhar com aspectos dele de maneira mais consciente. Então, quando falam que no Enem houve mais interpretação de textos e cultura geral, para mim isso é gramática. Textos que fizeram refletir sobre a juventude, Snowflake, a dificuldade de lidar com as adversidades, e os artigos que abordaram a escassez de sono e a importância da filosofia. Isso foi maravilhoso, hein, gente? O Enem nos mostra que o idioma deve ser usado para entender o mundo e não apenas para preencher lacunas. Muita gente fala para mim, porque é uma língua colonizadora, a língua inglesa, não sei o que, mas a língua portuguesa também foi, né? Acho que a maioria dos países falam idiomas de colonização. Mas a língua inglesa também sofreu muita interferência internacional, tanto que o grau de vocabulário, né, dela é totalmente variado em relação a origens e tudo mais. Mas o mais interessante que ocorre hoje
é que nós, professores de inglês, ensinamos alunos para falarem com chineses, com africanos, com europeus, muitas vezes com latino-americanos. Então, mesmo o espanhol sendo muito importante e tendo um som tão bonito, né? O inglês hoje é a ferramenta principal na comunicação do mundo. Eu acho isso interessantíssimo, porque você aumenta a possibilidade de entendimento. Me perguntaram aqui sobre inteligência artificial, o que eu acho da inteligência artificial para ensinar inglês, o que eu penso sobre isso. A inteligência artificial é uma ferramenta importante, mas nada vai substituir a vida real. Então, você conversar com a inteligência artificial o tempo todo, fazer exercícios, diálogos, pode obter, sim, uma certa ajuda, sabe? Aqueles exercícios de você, nos aplicativos, entender qual é a resposta correta e já ter um prêmiozinho, etc. Isso tudo vale a pena. Mas nada vai substituir a realidade. Uma aluna estava lá em Londres e uma amiga passou mal, teve que levar para o hospital. E aí ela viu a realidade. Ela usou, talvez, um dicionário para pescar uma palavra ou outra, mas ela percebeu, ali naquele hospital lá em Londres, o quanto o inglês fazia parte de uma necessidade, de uma... como se fala? De uma vontade de se conectar para ter a melhor informação, o melhor resultado possível, que é o que ela precisava naquele momento. Então, a inteligência artificial ajuda bastante, é muito interessante, mas a realidade se impõe. E outra, quando você estuda somente com a inteligência artificial, as suas frases começam a ficar mais quadradinhas, ficam mais uniformes, como todo mundo fala, e você perde a sua identidade. E o legal de aprender um idioma é você manter a sua identidade, não ficar repetindo o que as pessoas falam, que essa expressão é mais usada, você tem que falar assim. Se a gramática faz sentido, se a frase faz sentido, usa a sua linguagem, a sua identidade. E nos anos 80, 90, eram aqueles gravadores CCE, lembram? Para os alunos aprenderem inglês, né? Ficavam naquele laboratório aprendendo, então tinha que conversar com gravador. Não mudou nada. Hoje em dia você conversa com inteligência artificial, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. E já que estamos aqui no tema de linguagem, vamos ao inglês no contexto global. Também respondendo aqui a perguntas, sim, o inglês internacional tende a ser mais formal. Embora as diferenças entre o inglês britânico e americano sejam marcantes, mas não tão marcantes quanto as pessoas imaginam, é menos. Por exemplo, flat e apartment, ou biscuit e cookie. O cidadão internacional costuma buscar uma neutralidade para garantir a clareza. E realmente, né, gente, se você trabalha e tem que se comunicar com chineses, com europeus, com americanos, você acaba desenvolvendo uma linguagem mais padrão do idioma porque você quer que as pessoas te entendam. E mesmo se você não está no mercado de trabalho agora, está em casa, está aposentado, quando você assiste a filmes, você assiste a filmes de vários países, então você percebe que existem ali variações do idioma, mas existe também um padrão. Então esse é o padrão internacional, o inglês internacional. Muitos linguistas não aceitam esse termo de inglês internacional, mas eu acho que esse termo está vindo mais à tona ultimamente, né? O inglês de Atlantic English, aquele inglês que de uma certa maneira é fácil de entender. É fácil de entender, mas exige aprendizado, concentração, de tempo.
Você sabia que existem alguns livros da dona Zíbia Gasparetto traduzidos para inglês? Laços Eternos, por exemplo, foi traduzido como Eternal Ties e também Through the Doors of the Heart. Eu gostei dessa tradução aqui. Through the Doors of the Heart. Pelas portas do coração. Through the Doors of the Heart. O livro O Encontro Inesperado ficou como The Unexpected Encounter. E O Amor Venceu, Love Has Won. Agora, uma outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês. Você sabia que você já passou por diácope? Vamos para o intervalo e já voltamos rapidinho. Viagem e linguagem. Open Language Science. Muito mais do que aprender e aprimorar um idioma, nosso objetivo é formar pessoas para o mundo, culturalmente e de maneira completa. Alunos preparados para todas as possibilidades e oportunidades. Aprender uma língua bem não é repetir frases, é entender culturalmente e se comunicar de maneira clara e com suas próprias palavras. Fale conosco pelo Instagram, @OLS Center. Viagem e linguagem. Apresentação: Fabiano Garcia. Pessoal, quem quiser falar comigo pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que é 11 956 51 0955. E o meu Instagram é OLS Center. E também Viagem, Linguagem. Diácope é uma figura de linguagem sobre repetir uma palavra em uma frase para dar uma ênfase forte. Ela é usada desde a poesia até o cinema. Por exemplo, nós temos a frase tu, só tu, puro amor. Tu, só tu. Então essa repetição, sabe? Puro amor. Captain, my captain, daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Captain, my captain. Shakespeare, to be or not to be, ser ou não ser. To be or not to be. Então essa repetição é uma técnica que traz um poder para a frase. Não é à toa que ninguém esquece, né? Aquela outra, My name is Bond, James Bond. Tá vendo? Essa repetição. Hour by hour, we are getting closer. De hora em hora, hour by hour. Então, existem essas técnicas de linguagem que os escritores, os autores mais experientes usam. E nós passamos por essas técnicas deles e nem percebemos, mas elas tocam a gente, né? Então imagine se você começa na sua capacidade de inglês internacional a adotar algumas dessas técnicas, sabe? Estudar qual é a linguagem que você quer adotar, desde o seu currículo até a expressão internacional. Mas qual é a sua identidade? Não simplesmente repetir o que os aplicativos pedem para você repetir. Outra dica aqui do dia, do dictionary.com, é a palavra assídia, que significa preguiça. Ela apareceu no dictionary.com. Preguiça, indolência, apatia. E as palavras mais utilizadas essa semana foram, na notícia internacional, foram election, de eleição,
inflation, inflação, climate, clima, e disinformation, desinformação. Election, inflation, climate e disinformation. São as palavras que foram mais utilizadas essa semana nas notícias. Algumas das palavras mais utilizadas, né? Então, quando você percebe que você pode utilizar a comunicação internacional a seu favor, você começa a prestar atenção nesses detalhes. Outro dia nós fizemos aqui um programa sobre como a tradução está em nossas vidas. Tudo o que você consome passou por algum processo de trabalho de texto ou de tradução. É o jornalista na televisão, na rádio, eu vejo o pessoal aqui da rádio preparando os programas com cuidado, sabe? E ali tem um trabalho por trás, tem um estudo do texto que vai ser falado. O remédio que você consome passou por um processo de tradução. O filme que você assiste tem ali a legenda. O carro que você comprou, tudo que está ali no carro passou por um processo de comunicação. Então a tradução está em tudo que nós utilizamos. Ou seja, é o inglês também, né, principalmente. O inglês é um idioma verdadeiramente global. É a primeira língua em países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. E também segunda língua, língua oficial, na Índia, na Nigéria, na África do Sul. Então, o nosso passaporte brasileiro tem acesso a 170 países. 170 países onde o inglês, onde nós não precisamos ter visto ou podemos ter somente o visto de chegada, né, quando a gente chega ali no país. 170 países. Então, olha a capacidade que nós temos de comunicação com o mundo. Isso está acontecendo. As pessoas estão começando a se conectar mais. Mas é importante entender, quando você viaja, que, por exemplo, na Nigéria, eu tenho vários amigos da Nigéria, as pessoas falam inglês, elas aprendem inglês de uma maneira diferente, elas são alfabetizadas, mas o inglês como segunda língua. Mas falam fluentemente, normalmente. Na Índia também é assim. Então, pessoal, na realidade, tudo que nós conversamos aqui hoje no programa tem a ver com nós levarmos as nossas ideias, as nossas criatividades, as nossas criações para um mundo gigante, que é o mundo. Procurarmos soluções em vários lugares, em várias fontes. É isso, é basicamente isso. E esse é o objetivo desse programa, só analisarmos isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa, sempre terças-feiras às 18 horas. Um grande abraço.